tudo que Ele nos permitiu fazer, por cada alimento que Ele colocou em nossas mesas, pela nossa saúde. Muitas das vezes a nossa saúde pode não estar 100%, é uma dorzinha aqui, outra ali, mas nada que nos impeça, né, de atender o seu chamado, de fazer a sua obra, igual nós estamos aí, né, em visitas, visitando aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de um abraço, porque às vezes é a única coisa que a pessoa precisa, um abraço. Que a gente sabe, né, que o abraço ele renova, ele transforma, ele muda, né, o estado em que a pessoa se encontra, que às vezes, muitas das vezes a pessoa está triste, né, por alguma coisa. Então, nós estamos aí nesse chamado, né, fazendo visitas a quem precisa, a paz, minha irmã, né, e visitar, fazer visitas em nossas casas, porque nossas casas também precisam, né, nós também precisamos dessas visitas. Então, né, agradeço pela oportunidade de estar aqui dirigindo essa consagração de hoje e para não nos alongarmos muito, né? Selminha que hoje estará aqui com nós, com a gente, né? Ela que, pelo seu trabalho, né? Muitas das vezes a mulher marca, né? Justamente sábado de manhã para fazer unha, então às vezes ela é impedida de estar aqui, assim como a Assunção, né? Seu trabalho na escola, compreensivo, a gente compreende, né? Aquelas que está com a gente, mas tem sábado que não pode. Né? Assim como a Fernanda não veio hoje, mas Deus sabe, né? A gente está cuidando de sua vida, está cuidando do que ela está fazendo. Então, eu deixo a oportunidade contigo. Bom dia, meus irmãos. Abri um texto que fala assim, Efésios 6:10, né, que é um texto bem, uma palavra bem conhecida, né? Mas também Efésios 6:10. 6:10. Pode ler? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. O mundo espiritual ele é bem real, né? E muitas das vezes a gente acaba assim, ficando disperso, né? Com uma fazer aqui, com as circunstâncias que vem se levanta. E às vezes, assim, quando a gente vai ver, a gente acaba achando Satanás tomar espaço, tomando espaço. Quando a gente vai ver, a gente está fraco, a gente não ora, a gente não agradece, porque a gente mesmo deu brecha para o inimigo tomar espaço na nossa casa, na nossa vida. Nós somos, né, o altar, né, somos nós. E hoje a gente precisa pedir um dom. Deus ele tem vários dons para nós. E um dos dons que a gente precisa pedir mesmo, eu tenho buscado, sem nome de dom espiritual, discernimento espiritual. Porque a gente está vivendo um tempo difícil, né? Tempos difíceis, a gente não sabe o que está por vir, né? A igreja, o que vai acontecer, a gente não sabe. Então, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que a gente possa realmente assim, buscar mais e mais, mesmo hoje eu estou com ânimo de orar, mesmo sem ânimo nenhum, mas dobra o joelho, dobrar o joelho, porque o inimigo
inimigo aí, ele não brinca de ser diabo, ele está aí para poder, ele na verdade, eles trabalham juntos, eles são unidos. Engraçado que eu ouvi uma vez isso, eu disse, gente, os inimigos, eles se unem, eles têm unidade com eles mesmos para nos destruir. E nós, que muitas das vezes causam divisões entre a gente. Era para a gente também nos unir contra o inferno nos une para nos destruir, e a gente faz o ao contrário. Né? A gente quer uma calúnia, é uma divisão, é uma fofoca. Então são coisinhas, são brechazinhas que o inimigo toma espaço. Quando a gente vai ver, a gente está perdido na casa do Pai. Mas quando vai ver, o irmão não está vindo mais, é porque ele já está longe há muito tempo. Há muito tempo. Então, é discernimento espiritual. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Ele tem falado várias palavras. Ele tem ministrado comigo, ele tem me corrigido muito com força, né? Mas ele corrige o filho, né? Então eu me sinto assim, agraciada por ele por isso, porque tem muitos aí que não ouvem mais a voz de Deus. Não ouve mais. O Senhor está falando, mas os ouvidos estão tapados. Igual a irmã falou aqui, está tapado. Deus está falando, Deus está falando. Eu fico, por mais que Deus me corrija, que seja doído, mas Ele está falando. E eu tenho que ir, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar nessa área, é estar sensível mesmo à voz dele. E essa é a palavra, discernimento espiritual. Para a gente não brigar com o inimigo errado. Às vezes a gente quer ir contra o nosso marido, porque muitas das vezes eu te confesso, eu brigava muito com meu marido. Brigava, gente. Por quê? Por falta de discernimento. Porque a luta não é com ele, é com o estava nele. Então eu fui aprendendo na dificuldade, que é discernimento espiritual. É isso que tá bom, gente? Obrigada pela oportunidade. É verdade, né? Eu também tenho pedido muito discernimento ao Senhor, principalmente para identificar aquilo que vem de Deus e o que não vem, né? Porque o inimigo, ele engana, ele nos engana, né? Então a gente tem que estar, com os olhos espirituais abertos para a gente olhar ao nosso redor e ver, né? E pedir sempre o discernimento, sim, porque é isso que vai nos discernir do que é de Deus e do que não é, do que é certo e do que é errado. Porque, infelizmente, né, como as irmãs sabem, essas cadeiras elas podem estar todas cheias, mas só os assentos estão cheios. Porque a maioria, infelizmente, estão vazios. Né? Ô, Fabiane, seja bem-vinda, paz. Maia traz a palavra? Pode ser? Assunção? Louvor? A paz do Senhor. Amém. Bom estarmos, né, na casa do Senhor. Eu não tenho vindo, mas eu confesso que às vezes a gente, como o Celso falou, às vezes a gente não dá voz ao Espírito e a nossa carne fala, mas é cansaço, é vontade mesmo de ficar em casa. Mas o desejo do nosso coração, da nossa alma, é sempre estar na casa do Senhor. É sempre estar em comunhão, intercedendo umas pelas outras e agradecendo sempre assim a bondade desse Deus maravilhoso. Porque o que Ele faz não é merecimento nosso, é pela bondade dEle, né? Por isso Deus enviou Jesus para morrer por nós. Ele pagou um alto preço de sangue. E muitas das vezes nós não damos valor, né? As pequenas coisas. Eu sempre falo lá em casa que as coisas boas é só alegria, né? É muito bom a comida na mesa, a nossa cama quentinha,
o esposo quando chega do trabalho, os filhos quando estão em casa. Quando eu vejo meu esposo em casa, a minha filha, o meu filho, eu agradeço tanto ao Senhor, que às vezes é um acidente aqui, é um acidente ali, e às vezes não retornam, né? Mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado oportunidade. Por isso nós estamos aqui para falar da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. E em Salmos 119, 33 diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. Fazei-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia a mim a vergonha que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Aí eu tirei aqui sobre a palavra vivifica-me. Vivifica-me significa dar ou trazer a vida, especialmente no sentido de revitalização espiritual. Refere-se a passar de um estado de morte espiritual para a vida em Cristo, através do poder do Espírito Santo. A palavra também implica em ser fortalecido, renovado e revigorado, tanto espiritualmente quanto moralmente. Esse dia eu estava passando ali pelo jardim, encontrei uma irmã. Nossa Senhora, só Jesus tem misericórdia. Dizendo ela que tem sentimento de suicídio, que nada está bom com ela, que o marido dela não é bom, aí ela volta atrás, diz que o marido é bom, e que a parente dela já se matou, e que nada presta para ela, e ela já fez corban, já fez encontro com Deus, e eu ali ouvindo, né, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu falei, querida, entrega os seus pensamentos ao Senhor. Os nossos pensamentos, eles são tudo turbados. Mas se a gente pede direção ao Senhor, Ele nos direciona. E aqueles pensamentos, eles têm que cair por terra. Ela tinha vindo de uma sessão de... Não é esse especialista que cuida de depressão? Escola. R$300. Aí eu falei para ela, amor, entrega tudo nas mãos do Senhor. Aí ela falando, mas às vezes as pessoas pensam que depressão não existe. Eu falei, não, eu não estou falando isso. As pessoas até disturbam o que a gente fala, né? Eu falei, não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que se tratar, mas o especialista maior é o Senhor. E eu falei para ela, você tem que se encontrar. Você ainda não se encontrou. Você não se aceita. Eu não sei como você se vê, eu não sei que sentimento você tem a seu respeito, mas o Senhor só quer coisas boas para a gente. Os nossos pensamentos são os nossos maiores inimigos. É pensamento o tempo todo, e a gente tem que saber discernir, saber ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes as pessoas não estão dando crédito à voz do Senhor. O Senhor fala o tempo todo com a gente. O que é para a gente fazer, o que não é para a gente fazer, quando é para a gente se calar, quando é o momento de falar. Né? E as pessoas não estão dando ouvidos, elas ficam tão desesperadas. Tem o Senhor ali que está pronto a estender as mãos. Aliás, as mãos do Senhor estão sempre estendidas para a gente. Mas os problemas parece que tomam uma proporção tão grande e as pessoas não sabem discernir a voz do Senhor. E a gente ouvir a voz do Senhor é muito bom. Eu, no meu emprego, é muita falação. Todo dia eu falo, Senhor, cuida da minha boca, porque a gente não presta, né? A verdade é essa, não tem nem bom nem ruim. A gente está na igreja para a gente todo dia dar um passinho à frente, porque a gente não presta. Às vezes vem no nosso ouvido uma coisa, aí o inimigo vai trabalhando, é uma palavra que não é para ser dita, é uma coisa assim que toma uma proporção, e lá onde eu trabalho,
é assim uma coisa tão gigantesca que às vezes, infelizmente, a gente às vezes deixa escapulir alguma coisinha, mas todo dia eu peço ao Senhor, Senhor, me dê só ouvidos para que eu possa ouvir. E no momento certo que eu possa falar. Né? Mas eu quero falar nessa noite que o Senhor, nessa manhã que o Senhor é bom. A bondade do Senhor, Ele tem estado conosco, né? Por isso nós estamos aqui. Eu agradeço pelo ar que a gente respira. Eu agradeço pelo vento. Eu agradeço pelo mar maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu agradeço quando sou livre, que eu pego um ônibus e vou saindo assim, eu fico olhando, contemplando as coisas. E também eu fico contemplando, meu Deus, por que as pessoas, às vezes, elas são tão mais umas com as outras? Né? Às vezes a pessoa não precisa de nada, às vezes a pessoa simplesmente só precisa falar. Né? Às vezes ela quer só falar. E você, às vezes, peca por não ter sabedoria do Senhor. Então eu quero falar nessa manhã que nós possamos buscar entendimento, discernimento, como a Selma falou, para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. E é uma coisa assim maravilhosa quando o Espírito Santo fala conosco. Vou cantar um trechinho de um louvor, né, da bondade do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus é maravilhoso, né? E a tua bondade, realmente, ela dura para sempre. Né? E temos aqui nosso evangelista José, seja bem-vindo mais uma vez, paz do Senhor. Fabiane, que está aqui também hoje, né? Seja bem-vinda, paz do Senhor. E você está com a oportunidade, né? Falar, se quiser louvar. Sinta-se à vontade. Amém. Bom dia para todos, a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito grata nessa manhã. Estar aqui Amém. reunida. Peço perdão às irmãs, eu tenho estado um pouco afastada. Eu tenho tido alguns dias que às vezes chego em casa tão cansada e às vezes vou direto estudar. Quando eu vou ver, eu já esqueci, só me lembro quando o culto já começou, já terminou, quando eu estou escutando dentro de casa. Então, nessa manhã, eu estou muito grata ao Senhor e confiando no Senhor, porque mesmo às vezes as provações e o que a gente vem passando no nosso dia, e às vezes quer nos desanimar, mas mesmo assim nós colocamos a nossa fé no Senhor, confiamos, porque a fé é isso. O amanhã, às vezes a gente está tão preocupado com o que vai acontecer, mas hoje a gente já está confiando que aquilo que amanhã vai acontecer, a gente já conseguiu diante do Senhor. Então eu vou ler um versículo aqui, que fica em Salmo 46. Olha, gente, eu não estou enxergando direito. O Senhor é o refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, nosso Senhor é aquele que cuida de nós
quando nós estamos na angústia, quando nós estamos tristes, e que Ele vem e socorre, nos dê força, coloca sobre nós o Espírito Santo, que nos dê palavras, que diz que às vezes assim você vai conseguir. E isso me deixa muito feliz estar na presença do Senhor, porque tem pouco tempo que eu estou aqui, vai fazer 2 anos, e eu escolhi essa igreja para ter raiz. Eu lembro que uma vez a minha pastora foi no meu serviço, e eu falei que eu estava em dúvida em qual igreja ficar, se eu ficava aqui ou se eu ficava na Assembleia de Deus. Aí eu cheguei em casa e falei assim com meu esposo, se eu ficar na Assembleia, você vai comigo? Ou se eu ficar na Batista? Ele falou assim, se eu for de você, eu vou e fico na Batista. Porque ele aqui só veio uma vez, né? Mas eu espero em Deus que possa vir em nome de Jesus outra vez. E aqui eu estou. Então aqui eu tento ter raiz, porque um cristão sem raiz, ele não consegue viver na presença do Senhor direito e nem conseguir as lutas do dia a dia vencer. Mas mesmo assim, com as nossas dificuldades, os nossos afazeres do dia a dia, buscamos ao Senhor, estamos aqui nessa manhã, tentando ter graça diante do Senhor, e hoje eu estou muito feliz, preocupada um pouco, porque amanhã também eu tenho uma prova para me fazer, mas estou confiante no Senhor, seja o que Deus quiser, né? Vou cantar um louvor aqui, porque tem muito tempo que eu não louvo ao Senhor. Estou um pouco gripada, mas se vocês puderem me ajudar, estou nervosa também, tá? Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lava o meu coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu vou louvar até aqui, tem mais, só que eu estou nervosa, entendeu? E eu não vou conseguir cantar. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com as irmãs e que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês. Amém. Ana, salva de palmas. E é assim, né? Mas vai se soltando aos poucos, porque o Espírito Santo ele vai te dando liberdade. Né? Diante de que Fabiane falou, de criar raízes, ela está aqui, eu estou 3 meses depois dela. Né? Porque quando ela chegou, quando eu cheguei aqui, ela estava aqui há 3 meses, antes de mim. Então, nós duas temos pouco tempo aqui, né, na IBB, e eu me converti na outra batista ali em frente de casa. Só que, devido a acontecimentos, algumas coisas, e
E eu sou um tipo de pessoa muito verdadeira, muito sincera, e coisas que erradas me incomodam, sabe? Às vezes eu me sinto chata até nesses pontos, né? Mas eu pedi ao Senhor que Ele me mostrasse uma outra casa, né? Aonde Ele me direcionasse para que eu estivesse. E assim Ele fez. Ele me trouxe para aqui, eu já estava com a intenção de vir, né? Naquela data, foi numa quinta-feira. Uma amiga minha, que estava caminhando junto comigo, né? Ali, o Senhor tinha me colocado ali junto com ela, nos aproximado, né? Fizemos amizade ali. Então, ela me mandou uma mensagem. Aliás, ela me ligou perguntando se eu não queria vir aqui. Foi confirmação. Ela não é membro daqui, mas ela está sempre aqui. Então foi confirmação. E eu vim. Só que quando eu botei meu pé do portão para dentro, eu já senti algo diferente. Né? E quando eu recebi aquele abraço da Amanda, meu Deus, como eu falei aqui sobre o abraço, né, que ele transforma, aquele abraço da Amanda foi um abraço que eu nunca tinha recebido na minha vida. Então ali só foi confirmação. E quando eu sentei aqui diante dos louvores, né, a ministração que foi o Jonathan naquele dia, que estava aqui na ministração da palavra, foi tudo para mim. Foi tudo para mim. E naquele dia eu vim até o altar. Então a minha raiz, ela está sendo firmada aqui. Né? Não sei quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Porque a gente não sabe, né? Ele vai revelando aos poucos. Então, eu não sei se Ele quer que eu permaneça aqui, né? O que Ele quer de mim. Né? É o que eu falo para Ele, Senhor, eu só não quero ficar limitada dentro de 4 paredes. Porque eu quero avançar, lá para fora. Porque lá fora estão precisando. Lá fora estão precisando que a gente leve Jesus até eles. É lá fora. Porque os que estão aqui dentro não vivem a palavra porque não querem. Porque conhecem. Né? Ou, aqui ó, mas... Então, a raiz realmente. Né? Nós temos que ter raiz. E a nossa raiz, ela tem que estar ali firme. Porque quando o vento vier e bater, que é igual o coqueiro, né? Quando o vento bate, o coqueiro ele balança para lá, ele balança para cá. Tem alguns que a folha chega a tocar no chão, mas ele não se quebra. Ele não se quebra. Então, que a sua raiz, ela permaneça firme. E não se preocupa com o seu marido, não. Porque, como já tinha falado aqui anteriormente, né? As nossas orações, elas surgem, elas fazem efeito. Assim como o meu, né, que está lá em Conceição de Macabu, já breve já estará voltando para casa, né, em nome de Jesus. Minhas orações alcançam ele também. Né, as mensagens que eu mando para ele, eu tenho certeza que ele bota aqui. Né, e vai chegar a hora que ele vai ouvir. Ele vai ouvir, não a minha voz, mas a voz daquele que ele tem que ouvir e aquilo que ele precisa ouvir, não o que ele quer. O que ele precisa, que é aquilo que Deus tem a falar para ele. Aquilo que Deus tem, aquele propósito que Deus tem para a vida dele. Né? Então, você descansa, porque eu sei, né? Dá para ver que você descansa no Senhor, assim como eu, a Assunção, né? A Fernanda hoje não está aqui, como eu falei anteriormente, né? Mas que nós possamos descansar e pedir os frutos do Espírito da nossa vida. Porque quando a gente tem o Espírito os frutos do Espírito, é onde a gente fica em paz.
Porque a gente já tem a certeza daquilo que ele já fez e que a gente não viu, mas que ele já fez, né? Então, Cida, versículo como você sempre faz, né? Ela sempre está querendo fugir. Não, a oportunidade é sua, tá? Manda um violão para casa. Aí depois da Cida, Miriam, colocou? Eu te amo. Você? Tá? Somos irmãos da paz do Senhor, né? Amém. Eu vou ler Mateus 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduz é Deus conosco. Amém? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Tá ficando bonito isso aqui, não tá, gente? Tá Ah, conseguindo? ô, glória. Amém. Graças a Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Ele é bom, né? O irmão Evangelista José, esta manhã também aqui conosco. Amém. Deus abençoe a vida do José, do Evangelista José. Mas assim, Deus, eu só queria deixar para a meditação das irmãs, nem vou ler, eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas não vá, né? Só Deus sabe. As irmãs depois meditam lá em Samuel, 1 Samuel 25, a história de uma mulher sábia, né, sensata, que a Bíblia relata que é uma mulher de exemplo para nós, mulheres. Assim, o que nós deveríamos pedir hoje, nós falamos aqui sobre sabedoria, a Bíblia diz que ela era uma mulher linda, sábia, mas era sábia, ela era uma mulher bonita, não só exteriormente, né? Mas interiormente, né? Porque ela, quando soube que o seu marido maltratou, né, mandou um recado mal criado para um homem que tinha um poder, que poderia destruir toda a sua casa, ela correu para consertar a bagunça que o marido tinha preparado. E às vezes, muitas vezes, nós mulheres precisamos ser assim, né? Às vezes o homem é mais sanguinário, fala demais, né? E a gente, né? Principalmente, não só os que estão fora da presença, mas até os que estão na presença também, ou se acham que estão, né? Mas, assim, eu acho que é o pior, que se acha que está, mas, né, só Jesus sabe. Então, assim, quem conhece verdadeiramente um homem ou uma mulher quando somos casados, somos nós. Você conheceu o irmão José aqui dentro da igreja? É fácil. Mas quer saber quem é José? Pergunta a Gabi e a Dalva. Entendeu? Quer saber quem é o irmão Nilton? Vai lá dentro de casa. E assim eu não vou falar de todos. Né? E quem saber quem é Miriam, pergunta às minhas filhas, meu esposo. Né? Porque aí sim a gente vai
nós precisamos, como a irmã falou, foi a primeira coisa que foi falada aqui sobre isso nesta manhã, sobre discernimento de espírito. A gente saber a hora certa de falar, saber a hora certa de calar, porque isso, para nós mulheres, então, é mais difícil ainda. Eu acho que porque é complicado demais, irmãs. Eu digo por mim, é muito complicado você ver uma coisa errada e ter que calar naquele momento. É complicado demais. Então, mas Deus é bom. Amém? Nós vamos falar sobre a bondade de Deus nesta manhã. Foi falado, foi cantado. Todo o tempo Ele é bom. E a bondade dele é a coisa que faz com que nós não somos consumidos. Né? A palavra de Deus diz que a misericórdia dele é a causa do Jesus. Né? Porque se Deus fosse olhar para nós só olhando a justiça dele, se fosse só a justiça de Deus que comandasse, né, a nossa vida, a gente seríamos consumidos, porque nós erramos, como a irmã Sussão falou, nós somos errados, somos falhos, nós somos maus, né? Nós somos, por mais que você é muito bonzinho, enquanto está tudo bem para você, enquanto não pisa no nosso carro, né? É tudo, a gente às vezes falamos assim, que Deus traga, esse dia eu estava numa palavra de uma pastora falando, irmãos, muito cuidado quando você pedir a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é a nossa justiça. Porque a palavra do apóstolo falou que a nossa justiça é tráfico de imundície. Porque você acha que você está sendo injustiçado, mas você não está vendo o que você está fazendo de injusto. Deus, quando olha, Ele tem o mesmo peso. Ele não mede não, esse aqui é mais bonitinha, esse aqui é mais assim. Deus olha para nós do mesmo jeito. Ele não olha diferente entre o pastor e a última irmãozinho lá do banco. Ele não olha, ele não faz essa distinção que a gente fazia, ele faz. Entendeu? O Senhor fala em cada coração, estou falando demais, tá? Mas que o Senhor possa, nesta manhã, fazer com que a palavra dele venha fluir. Eu sei que a palavra vem aí poderosa. Amém? Amém. Vamos louvar o louvor. É 432. Consagrado ao Senhor. Quem sabe louvo. Pelo amor de Deus, ajuda. São as vozes aí, ó. 432. Minha vida seja assim. Bem? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim
às vezes o nosso querer é um, Deus, a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Né? Amém. Aí vai ter essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Se o evangelista quiser, vai estar com a palavra. Estejamos, né, com os nossos ouvidos abertos, ali sensíveis a ouvir o que o Espírito Santo tem a falar através do nosso evangelista, porque a gente sabe que quando ele se põe à disposição, o Espírito Santo, ele fala. Que nós possamos ouvir e receber aquilo que ele irá tocar em nossos corações nessa manhã. Amém. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Feliz de estar aqui com as irmãs nessa manhã. Eu quero compartilhar um texto com as irmãs nessa manhã, tá? Mateus capítulo de número 7, verso de número 24. Glória a Deus pela vida das irmãs que sempre se reúnem aos sábados, acorda cedo, vem para a consagração, orar, interceder, pedir pela casa, pedir pelos filhos, pedir pela esposa. Que Deus seja louvado através da vida das irmãs aqui nessa manhã, tá? Somos gratos a Deus pelas orações, pela nossa vida nessa manhã. E que Deus fale aos nossos corações. Porque, irmãs, se Deus não falar aos nossos corações, ninguém mais pode falar. Você sabia disso? Se Deus, minha irmã, não falar ao teu coração, ninguém pode falar. Psicanalista não pode falar, mas se Deus falar no teu coração, irmão, tudo muda na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Se Deus falar aos nossos corações, tudo na nossa vida se resolve. Não é verdade? Aquela problemática que parecia impossível de acontecer, Deus fala aos nossos corações. E sempre Deus tem uma palavra aos nossos corações. Seja para te direcionar, seja para exortar você, mas Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações. A gente vai lembrar de Elias dentro da caverna, pedindo a morte para si. Irmão, você já parou para analisar o desespero desse homem chamado Elias? Um cara de Deus. O homem de Deus está ali na presença de Deus, que falou assim, não vai chover. E não choveu. Venceu vários profetas, agora o homem está escondido dentro da caverna. A palavra de Deus vai dizer que Elias foi por sua conta e risco. Deus não mandou Elias ir para lugar nenhum. E aqui que está o perigo da nossa vida. A gente ir aonde Deus não está mandando que a gente vá. Deus não está mandando você falar e você fala. Deus está mandando você ficar quieto, você fala. Aqui que está o perigo. Elias então vai se esconder. Porque tinha uma mulher que queria matar Elias. É até aceitável, porque Jezabel naquela época era uma mulher muito perversa, irmão. Ela não tinha conversa com ela. Ela matou Nabote, porque Nabote não queria vender sua vinha para o rei Acabe. Inventou uma conspiração, uma mentira sobre Nabote. Nabote no outro dia amanheceu morto. Agora a vinha já é de Acabe. O que essa mulher representa, irmão? Essa mulher era terrível. Então agora Elias vai fugir, vai se esconder dentro da caverna, vai caminhar, irmãos. Vai caminhar. Quando chega ali na caverna, pede assim a morte. Eu quero morrer. Estou sozinho. Ninguém me ajuda. E aqui que está o perigo, irmão. Daí a gente fala assim, ninguém me ajuda. Deus, irmão, se Deus está com você, se Deus disse na sua palavra, Jesus disse na sua palavra que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, pastora Judite, aquele que estaria com você todos os dias, no momento ruim e no momento bom. Agora você está dizendo, eu estou sozinho. Você nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho, gente. O Espírito Santo de Deus está com a gente, caminhando com a gente todos os dias, dizendo para nós, ó, levanta a cabeça, vai, continua na sua caminhada, porque eu tenho o melhor para a tua vida.
O grande erro nosso, irmãos, é a gente achar que a gente não pode, mas Deus está dizendo, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você é mais do que vencedor. O que pode separar você do amor de Deus? O teu marido que é bronco? O teu marido que é casca grossa? Não, ele não pode se separar do amor de Deus, irmão. Nada pode separar a nossa vida do amor de Jesus. Não tem nada, não tem dificuldade, não tem nada que nos separe desse grande amor que é Jesus revelado em nós. Então, o grande erro nosso é as nossas justificativas, é as nossas inquietações. E certa vez, irmãos, eu não gosto muito quando tem pregador que fala que você precisa voltar ao primeiro amor. Eu acho até isso legal, mas só sabe da quintura da panela é quem mexe. Não é verdade? Só sabe da quintura da panela quem mexe. A quintura da panela de Miriam só sabe da quintura da panela ela que mexe, meu irmão. Não é fácil não. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil manter uma vida espiritual ativa. Não é fácil manter um equilíbrio emocional, né? Não é fácil você, mulher, ser sábia dentro da tua casa. Não é fácil não, irmão. Tem marido aí que está dando dor de cabeça. Tem marido que dá dor de cabeça. Que a gente vê de congressos aí que as mulheres vão, que o marido tem que ir, porque os maridos estão perdendo o seu valor de sacerdote. O marido não sabe nem o que faz. Mas marido não toma mais o caminho, a rédea das coisas. Porque além de ser marido, eu falo com essa juventude, você acha que você vai casar, você acha que você só vai ter uma vida de sexualidade. Você está fora. Tem as suas responsabilidades como marido, depois que vem os filhos, então, a responsabilidade dobra. A gente quase não fala isso nas igrejas, né, irmão? Precisava falar mais isso nas igrejas, né? Aí no meu trabalho lá tem uns meninos lá que falam assim, rapaz, quando você casa, a responsabilidade com você se dobra. Você vai te arrancar a menina de dentro da casa do pai, aonde ela tem roupa lavada, comida feita, tem carinho do pai e da mãe. Agora você vai tirar a moça de dentro da casa do pai dela e da mãe, para depois você deixar a menina passar necessidade, rapaz. Você tem que criar vergonha na cara. Você tem que ralar de manhã cedo, acordar, ir trabalhar e botar o sustento dentro de casa e ainda por cima, amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Tem que dar carinho, tem que falar que ama. Irmão, tem que ser assim. Vai ser assunto para outro dia. Para outro dia. Vamos lá? Vamos para outro dia. Quando tiver um na igreja, a gente fala. Mateus capítulo 7, verso 24. Vai dizer assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Irmão, é interessante esse texto aqui, porque Jesus está dando dois exemplos para nós aqui, de duas pessoas que vão edificar a sua casa. Vamos colocar essa casa como a nossa vida espiritual, tá? Todos esses dois exemplos aqui tiveram a mesma direção e o mesmo objetivo. O texto começa dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Aqui que está o segredo. A gente ouve a palavra de Deus quase que toda semana. Tem aquele camarada que você segue nas redes sociais, que você bota a oração do dia, e todo dia você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, o segredo o desafio maior é você colocar as palavras que você ouve de Deus em prática na sua vida espiritual.
Porque se você está ouvindo a palavra de Deus todo dia, aquele camarada que você bota lá no radinho para ouvir, ou você bota aquela Bíblia, né, de áudio para você ouvir o versículo do dia, a palavra está ali. Aí você chega no dia, você não colocou nada em prática na tua vida. Os ensinamentos que a gente ouve da parte de Deus, irmãos, a gente precisa colocar na nossa vida diária. Porque se a gente espera só colocar em prática quando a gente vai ter oportunidade de falar, irmãos, aí a gente está errado. A gente precisa colocar a nossa vida de oração em prática todos os dias. A palavra de Deus não é simplesmente um instrumento que fica lá e quando eu preciso eu vou lá pegar a palavra de Deus e eu vou ler. Não, a palavra de Deus você tem que colocar em prática na sua vida diariamente, todo dia. Todo dia. Aí você está triste, a sua Bíblia está lá. Você não leu a semana inteira. A semana inteira você não leu. Aí quando as coisas apertaram para você, aí vem o vento e a chuva batendo em você. Apertou, aí você vai lá na palavra de Deus e ora. Aí você vai lá buscar no Senhor. Aí, irmão, não adianta. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, você precisa colocar em prática na tua vida, no seu dia a dia, nas suas ações, naquilo que você quer que Deus faça em você. Porque, teve dois que edificou, está ouvindo a palavra, mas tem um que colocou em prática, mas o outro não. É aquele crente domingueiro, só vem no culto aos dias do domingo, não se consagra, não jejua durante a semana, não tem um tempo de oração com Deus, né? Não se preparou durante a semana. A irmã se preparou, a irmã vai fazer prova amanhã, vai fazer prova, Gia? Vai fazer prova? Concurso público, não? A irmã estudou? Se a irmã estudou, olha só. Então, a irmã estudou, irmãos, e qual vai ser o êxito de Deus aqui? Qual vai ser o êxito de Deus aqui? Deus está vendo... Não, Deus sempre vê as nossas ações. No mundo espiritual também é assim. Esse homem aqui, ele está construindo a sua casa, a sua vida. A nossa vida, gente, tem que estar no fundamento. A nossa vida tem que estar em Cristo.